Então, semana passada, nas duas aulas, nós falamos um pouquinho sobre antropologia. Na última Sim. aula, nós falamos sobre... você está conseguindo me ouvir direitinho? Está de boa? Sim, ótimo, perfeito, pastor. Daí, na última aula, nós falamos sobre a salvação tripartida, não é? Nós entramos um pouco, né, também sobre a questão da antropologia, que nós somos gerados dentro de Deus. Abordamos tudo isso sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo. Estudamos uma boa parte para poder compreender a salvação tripartida. Estudamos um pouco sobre a salvação orgânica e judicial. Estudamos um pouco sobre o sozo e soteria. Abordamos uma boa parte sobre a salvação, mas ainda não acabou. Hoje nós vamos falar, se você quiser anotar, se anote, nós vamos falar sobre a salvação pela graça e a justificação pela fé. Nós vamos falar da salvação pela graça, tá? E no final da aula você vai perceber que você vai ter um entendimento muito melhor por causa das duas aulas que já aconteceu. Você vai conseguir discernir, não é? Do que nós estamos falando, onde se encaixa essa salvação. Não é? A salvação pela graça, ela se encaixa onde? No espírito, na alma, no corpo. Aonde eu encaixo essa salvação? Você vai conseguir esclarecer isso com muita propriedade por causa das últimas duas aulas, tá bom? Então, nós vamos falar sobre a salvação pela graça e a justificação pela fé, tá bom? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. E aí, qual Bíblia você está usando? Estou usando a do Rodrigo. Ah, legal. Beleza. Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Efésios, capítulo de número 2, verso de número 8. Vamos ler, na verdade, desde o verso 1, porque aqui a minha mentoria é over delivery. Eu nunca consigo entregar o que você paga. Eu entrego muito mais do que você paga. Então, quero te encher de conteúdo, quero te entregar o máximo possível do que eu puder com o tempo que eu tenho. Tá? Então, em vez de ler já do verso 8, vamos ler desde o verso 1 do capítulo 2. Você está aí? Aqui, pastor. Vamos embora. Conseguiu? Pastor, tu vai ter que ter paciência, porque... Relaxa. Relaxa, que o tempo é nosso. Vamos ver. Para achar, eu tô indo lá atrás, não. Abre no meio da Bíblia, você fala para mim onde você está, que eu vou te orientando. Efésios o quê? Capítulo 2, verso 1. Foi. Hoje a gente vai, talvez, né, não posso garantir, porque o rema, a revelação vem de cima, eu não posso te garantir o que vai ser. Mas pelo que eu tenho aqui, nós não vamos pular muito em outros textos escondidos, tá? A gente vai ficar em um capítulo, né, depois vai para outro livro, ficar no outro capítulo. Hoje são capítulos que nós vamos abordar, porém a gente vai esmiuçar esses capítulos, tá? Vamos ler Efésios capítulo 2, verso 1. Vamos lá. E vos vivificou. Coloque entre parênteses essa frase. E vos vivificou. E você vai puxar uma seta aí, você vai anotar assim, ó. Dispensou a sua vida dentro de nós. Aí ele vai explicar o porquê que ele nos vivificou. E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quando nós estávamos, olha que interessante, quando estávamos afundados no pecado, isso é muito interessante falar, ele dispensou para dentro de nós a sua vida. Detalhe, ele não dispensou a vida dele em você quando você merecia. Ele não dispensou a vida dele quando você já tinha se batizado. Batizada? Ele não dispensou a vida dele em você quando você teve um bom comportamento. Olha o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então, o estado em que eu estava quando eu recebi a vida de Deus era morto e pecador. Isso me traz a ideia de que não foi pelo meu bom comportamento que ele dispensou a vida em mim. Então, a vida de Deus é transmitida, dispensada através da graça, através de um favor que eu não mereço. Então, não faz sentido, Graziele Morandini, eu querer a vida de Deus
não é? Me comportando bem. Eu não posso cobrar de Deus a manifestação da sua vida porque eu vou bem, porque eu sou uma pessoa que ora, que jejua, que faz as minhas ofertas. A vida de Deus, anote assim, ó, o caminho pelo qual a vida de Deus veio sobre mim é a graça. Vou falar de novo. O caminho pelo qual a vida de Deus veio sobre mim é a graça. E aqui nós precisamos lembrar de um ponto. Anote assim, ó. Graça não é um conceito, nem um sentimento. Graça é uma pessoa. Lucas, por que a graça é uma pessoa e não um conceito? No Antigo Testamento, na Velha Aliança, a graça era um conceito. Não é? E viu Deus, não é? Que Noé era justo, bom e achou graça aos seus olhos. Né? Então, várias vezes a graça apresenta-se no Antigo Testamento como um conceito. Agora, a partir do Novo Testamento, essa graça é personificada. Essa graça que era um conceito, ela é encarnada na pessoa de Cristo. Por isso que lá em João, no capítulo de número 1, verso 14 e 17, vai dizer mais ou menos assim, ó, que a lei de Moisés veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Cristo. Então, para entender a graça, precisamos entender a verdade, para entender a verdade, precisamos entender a graça. E Jesus, anote assim, ó, a graça e a verdade são irmãs gêmeas. A graça e a verdade são irmãs gêmeas, apesar de ser a mesma pessoa. Por quê? O que é a verdade? A verdade também não é um conceito. Apesar de que para cada raça, a verdade é uma coisa. Para os gregos, a verdade é uma coisa. Para os latinos, a verdade é uma coisa. Né? Para os romanos, a verdade é outra coisa. Para os judeus, a verdade é uma coisa. E para a igreja, para a Bíblia Sagrada, a verdade é outra coisa. Para a Bíblia, o que é a verdade? Para quê, pastor? Para a Bíblia, o que a Bíblia fala que é a verdade? Um exemplo, os judeus dizem que a verdade é a cópia original, perdão, é um texto original, isso é a verdade. Quando eu leio um texto original, isso é verdade. Entendi. Então, para cada raça, a verdade é um conceito. Para a Bíblia, a verdade não é um conceito. Para a Bíblia, a verdade é uma pessoa. Para a Bíblia, a verdade é uma pessoa. Por isso que Jesus disse: eu sou a vida, o caminho e a verdade, ou a verdade, o caminho e a vida. Ele mesmo declara que ele é a verdade. Em outra parte, ele diz assim, ó, se conhecereis o Filho, verdadeiramente sereis libertos. Aí ele também diz, no mesmo livro, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu preciso conhecer a pessoa de Cristo para eu ser liberto. Eu não preciso conhecer um conceito de verdade para ser liberto. Isso eu aprendo. Eu aprendo um conceito de verdade para algum fim. Mas quando eu me relaciono conhecendo a pessoa da verdade, eu sou liberto. Assim como a graça também é uma pessoa. Lucas, por que você diz que a graça é uma pessoa? Porque nós somos salvos pela... Espera um pouquinho, pela graça. Vai lá. Eita. Ela tá gripadinha, daí Fica em paz. Eu sou salvo pelo quê? Como é, né, pastor? Tem dois aí, né? Sabe como é, né, pastor? Tem dois, né? Tem dois. Pode continuar, pastor. Nós somos salvos pela... Graça. Pela graça. Só que lá em Timóteo diz assim, ó, não existe outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo, o homem. Então, Cristo é que nos salva. Mas o texto diz que nós somos salvos pela graça. Ou Jesus é a graça, ou existe dois jeitos de ser salvos, por Jesus e pela graça. Putz, grilo. Pegou ou não pegou? O texto diz, nós somos salvos pela graça. Em Timóteo diz que a nossa salvação, o nosso mediador é Cristo. Ou existe duas maneiras de ser salvos, ou Cristo é a própria graça.
Então, Cristo é a própria graça. Cristo é a própria graça. Por isso que a vida de Deus, o caminho pelo qual ela veio é a graça, porque a vida de Deus veio através de Cristo. Entendeu? Pegou ou não? Que top. Como a Bíblia é, né? Como ela se encaixa, como ela consegue se conectar. Então, a vida de Deus foi dispensada em mim através do sacrifício de Cristo, porque Isaías vai dizer que o muro da inimizade foi derrubado, foi rompido, foi quebrado. Isso através do sacrifício de Cristo. Então, eu recebo a graça através, a vida de Deus através da graça que é Cristo Jesus. Você quer anotar assim, ó? As minhas bênçãos também vêm por Cristo, pela graça. Coloca uma fitinha aí em Efésios e abra lá em Romanos capítulo 8, verso 32. Eu falei que não ia abrir os textos, mas não tem jeito. A gente muda. Romanos é para trás ou para frente? Para trás. Você está em Efésios, volta Gálatas, volta 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos. Romanos o quê? Capítulo 8, 32. Foi. Cheio. Lê aí pra gente. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como nós, não dará também com ele todas as coisas? Olha aí. Ele Uma não pergunta. poupou nem o seu filho. Ele não poupou nem o seu filho. Por um acaso, é uma pergunta, por um acaso, junto com ele também não nos dará todas as coisas? O que significa? Pergunte para mim o que significa. Significa Junto com Cristo, você já recebeu todas as coisas. top, só falta Quer dizer que, ó, anote isso, quer dizer que pela graça não é só a salvação que eu recebo. A graça me entrega a salvação, mas me entrega todas as coisas. Pegou? Fala Não? de novo. Fala de novo. Junto com Cristo, que é a minha salvação, eu recebi também todas as coisas. Tudo aquilo que eu busco, tudo aquilo que eu preciso, tudo aquilo que eu necessito, eu já recebi com ele. Ele não poupou nem o seu filho, antes nos entregou. Por um acaso, não nos dará também com ele todas as coisas? Nossa, que louco. Então, Agora na verdade, eu não preciso ficar fazendo campanha para receber as coisas, porque, na verdade, quando eu recebi a Jesus, eu já recebi tudo. Meu Deus do céu. Pegou ou não? Porque as Muito minhas bênçãos não vêm através dos meus esforços, as minhas bênçãos vêm através de Cristo, da graça. que é a graça. Você lembra da história da escada de Jacó? Não, pastor. Não lembra? Que Jacó teve um sonho que tinha uma escada e os anjos subiam e desciam? Ah, Lembra ou não? não, pastor. Então vai lá em Gênesis 28. Tu falou para mim sobre isso? Não. Não falei. Eu pensei que você soubesse. Perdão. É a maldição do conhecimento. E quem faz? Ó, Efésios continua, né? pode continuar que a gente vai voltar. É o tema central. Gênesis 28, verso 11. 28, 11. Foi. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e pôs como cabeceira. Se na tua Bíblia tiver travesseiro, você muda aí, porque ninguém consegue dormir com a cabeça em pedra, não. Ficou louco. É cabeceira para proteger do vento. E deitou-se naquele lugar. Olha o sonho que ele vai ter. E sonhou, 2 pontos. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, os anjos, eles têm uma trilha pelo qual ele sobe e desce para trazer e levar a bênção. Ele sobe para levar a oração e desce para trazer a bênção. Uhum. Ficou claro isso, que é uma escada? Falaram O que acontece com essa escada? os anjos usam para subir e descer. Os anjos usam para subir e descer. Qual é o nome dessa escada?
Não sei. Não faz ideia? Não. Abra lá em João, capítulo 1. Escada rolante. Oi? Uma escada rolante. A escada rolante? Será? Ah, nunca que vai estar na Bíblia escada rolante. João, capítulo 1. Abre onde? João, capítulo 1. Não é a epístola, é o evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João. Uhum. Novo Já Testamento, achei. ó. João, capítulo 1, verso 51. Você tá aí? Oi, pastor. João, capítulo 1, verso 51. Encontrou? Dá oi pro pastor. Cadê ele? 51. Cadê o garotão? Saiu correndo, saiu correndo. João, capítulo 1, verso 51. Achou? Achou? Achei, pastor. Uhum. Leia aí pra gente. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus João, servos. capítulo 1, verso 51. Eita, Ô, mulher. deixa eu ver, 1,51, né? Aqui, ó. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A escada é o Filho do Homem. Opa! Jesus é a escada. Porque a minha Nossa, bênção ela vem pela escada chamada Jesus. meu Deus do céu, que louco. Pegou ou não pegou? Não tem como não pegar, né? Então a minha bênção ela depende mais do que Cristo fez por mim do que meu esforço. Meu, ainda bem. Glória a Jesus por isso. Você vai anotar assim, ó. Anote isso, que isso aqui pode mudar seu conceito, seu pensamento. O ímpio enriquece através da força do seu braço. O crente enriquece através do seu relacionamento com a graça. Nossa. Você que é cristão pode trabalhar duro, fazer de tudo para enriquecer. Pode enriquecer? Certo ponto. Mas a prosperidade na vida do cristão, ele vem através do relacionamento com a graça. Meu, que forte isso aí, hein, pastor? Ou seja, a partir do momento que você se torna crente, o que vai depender se você vai enriquecer e prosperar é se você se relaciona com a graça. É Jesus. Porque é através da graça que é o trilho, a escada pelo qual vem a minha bênção. Nossa. Pegou ou não? Que louco, que louco. Então volta lá para Efésios, senão a gente vai acabar indo para outra aula. Efésios capítulo 2. Tem que ficar me segurando, porque senão a gente muda de aula. Fica até meia-noite. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então eu estava morto em ofensa e em pecado quando ele decidiu dispensar a sua vida em mim. Então fica bem claro que não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas sim ele dispensou a vida através da sua graça. Em que no outro tempo, Dantes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, puxa sete escreve ímpios, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Isso aí é a sua alma, tá? Alguém vai dizer que essa carne é o corpo. Não. Desejos está na alma, não na carne. Desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Desejos e pensamentos estão na alma, não no corpo. Então, está falando dos desejos da alma, pensamentos, alma. E éramos por natureza. Por quê? Natureza. Por naturezas, filhos da ira. Anote isso aí, filhos da ira. Aí você vai escrever assim, ó, estávamos destinados a sofrer a ira de Deus, que era a condenação ao lago de fogo. Agora as coisas começam a fazer sentido para você. Deus. Como outros também, como os outros também ainda fazem. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia,
pelo seu muito amor que nos amou. Pelo seu muito amor com que nos amou. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, a manifestação do amor de Deus é Cristo. Fala de novo. A manifestação do amor de Deus é a entrega do seu Filho. Qual é o amor de Cristo por nós? Vou falar de novo. Existem 3 amores. O amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. Qual é a manifestação do amor de Deus? Entregando o seu Filho. Qual é a manifestação do amor de Cristo? O Espírito Santo? Não, porque o Espírito Santo tem o seu amor. Qual que é o amor de Cristo? Sabe que a Bíblia, se você pegar de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai ver Jesus falando eu te amo para ninguém. É verdade? Mas como que você sabe que ele te ama? Lembrando que você não pode falar, porque ele deu o seu filho. Não, não. Esse é o amor do pai. Qual é o amor do filho? Não sei, pastor. E olha, João vai escrever de si mesmo, dizendo assim, ó, o discípulo amado. Sendo que Jesus nunca falou, eu te amo. Por que ele se sentia amado, João? Mesmo sendo que Jesus nunca falou, eu te amo. Pergunte para mim por quê. Por quê? Porque o conceito dos judeus de dizer que ama é diferente do Brasil. No Brasil, se eu amo alguém, eu faço algumas coisas, mas principalmente eu verbalizo isso. Eu te amo. Os judeus não têm costume de falar eu te amo. Sabia que quando eu morei no Japão, eu morei dos meus 4 aos 14 anos, e era muito difícil eu conseguir entrar dentro da casa de um japonês? Sério? Aqui no Brasil, quando você simpatiza com alguém, o que você faz? Você leva para sua casa, leva para almoçar, você faz um tour na sua casa. Ó, esse aqui é meu quarto, meu banheiro, aqui é o quarto das crianças, quarto de hóspedes, isso aqui é a cozinha. Você faz um tour pela tua casa. Agora, os americanos, os japoneses, os judeus, para você ter acesso à casa dele, ele tem que te amar muito. Ele tem que reconhecer você e te amar. Porque o conceito de amor deles é diferente. Quando eles amam, eles não falam eu te amo. Quando eles amam, eles dão acesso. Não pegou, não, né? Não. Fala de novo. Quando os judeus amam, eles não verbalizam I love you, eu te amo. Quando os judeus amam, eles dão acesso. Por que João se sentia amado? Porque João foi o único discípulo que teve acesso máximo a Jesus, a ponto de deitar a sua cabeça no seu peito. Meu Deus do céu. Por que Jesus nos amou? Qual é a manifestação do amor dele? Pergunte para mim qual. Qual? Nos dando acesso ao céu novamente. Meu, agora sim. Pelo amor de Deus, Graziele, fala comigo. Intermediador. É isso? Oi? Jesus é o nosso intermediador? O nosso intermediador. Por que você tem... vou dar um exemplo. Por que você tem acesso à mesa do Senhor na ceia? Por causa de Jesus? Por causa que Jesus te deu o acesso novamente à mesa. Porque Adão sentava na mesa com Deus. Só que ele foi expulso do Éden. Ele foi expulso da mesa. Porque na mesa não senta quem é inimigo, só se assenta quem é amigo. O homem se tornou inimigo de Deus, ou seja, o homem não podia sentar na mesa de Deus. Então Jesus reatou a amizade entre Deus e o homem, dando acesso novamente à mesa. Meu Deus. Por isso que você pode assentar à mesa e tomar a ceia do Senhor, porque hoje você tem amizade com Deus através do amor de Cristo. Então o vinho é o acesso, né? O seu corpo, o seu sangue. Porque o texto vai dizer lá em Hebreus capítulo 10 que nós podemos entrar com ousadia pelo novo e vivo caminho feito pelo teu sangue. Meu Deus do céu. Agora fechou até a ceia aqui. Oi? Agora fechou até com a ceia. Né?
Ele te dá acesso ao céu através de Cristo. Esse é o amor de Cristo. Qual é o amor de Jesus? O amor do Espírito Santo? O amor do Espírito Santo, cara. Nossa, não sei. O amor do Espírito Santo é deixar os céus e vir morar com você que é pecador. Ai, que fofo, cara. Coragem. Pergunta para mim, como que se manifesta o amor do Espírito Santo? Como se manifesta o amor do Espírito Santo? Você passa o dia inteiro sem falar com ele, mas não desgruda do teu lado. Meu Deus do céu. Você não dá bom dia para ele, não dá boa tarde, não dá boa noite, mas mesmo assim ele não desgruda. E ainda quando você está triste, chorando e ajoelha para orar, ele vem e intercede por você. Meu Deus do céu. Ô, pastor, Sim. você espera uns 2 minutinhos. O Davi fez cocô. Vai lá, fica em paz, fica em paz. Vem rapidinho. Ai, não. Rápido. E vai dormir daí. Deita aqui no chão. Foi, pastor. Bora! Misericórdia. Vamos lá. Ó, verso 5. Estando nós ainda mortos, grifa isso, ainda mortos. Tudo isso vai acontecer quando ainda estávamos mortos. Não tínhamos consciência de pecado. Aliás, nem tínhamos aceitado Jesus. Não tínhamos ido à igreja quando ele fez isso. Como que você pode merecer um negócio desse se você nem tinha consciência de nada quando ele já tinha feito isso? Isso é o nível de graça, de compreensão de graça. Como que você consegue, querer tentar merecer a ceia, querer tentar merecer a salvação,
sendo que quando ele te vivificou, você ainda estava afundado no pecado. Dá a ideia de que ele dispensa em mim a vida dele quando eu estou merecendo, quando eu aceitei Jesus depois que eu estou me batizado, que eu me batizei, ele vai dispensar em mim. Negativo. Porque se você aceitou a Cristo, se batizou, tá levando uma vida comportada, para que você precisa da vida de Deus? Anote aí, a vida de Deus veio para quem estava morto, não para quem está vivo. Quem está vivo não precisa de vida de Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha o parênteses lindo da própria Bíblia. Pela graça sois salvos. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Deixa de graça. Olha o texto que lindo. Nos ressuscitou junto com Ele. Quando Jesus ressuscitou, Ele também já nos ressuscitou. E nos fez, você tem que dar glória a Deus por isso aqui. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Através do sacrifício de Cristo, até glorificado você já está. Meu Deus do céu. Você vai anotar assim, ó. Não fazer mais nada. No mundo espiritual, até salvo eu já estou. No mundo espiritual, até glorificado eu já estou. Nossa. Que texto esse aqui, hein, pastor? E a gente nem chegou lá ainda. A gente só está no começo. Lucas, quer dizer, se eu já estou glorificado no mundo espiritual, não preciso fazer mais nada? Isso aqui é uma promessa? Não, isso é uma realidade. Isso aqui não está dizendo que será, acontecerá. Nós ressuscitamos. Ó, anote assim, ó, no mundo espiritual já deu certo. É aqui na Terra que tem que se materializar. Nossa. Ó, a fitinha está aí em Efésios 2, né? Vai lá em João capítulo 3. Deixa eu te mostrar um negócio bugador aqui. Bugador é novo para mim, mas tudo bem. Ó, deixa eu escrever aqui no mundo espiritual. Vai lá. João capítulo 3, verso 13. João volta a alguns livros. João capítulo 3, verso 13. Já achei, pastor. Vai lá. Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará... Não, João capítulo 3, não 4. Misericórdia. Ah, tá aqui. Já está escrito aqui alguma coisa. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver... Capítulo 3, verso 13, não verso 3. Ah, tá. Entendi 3. Misericórdia. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Traduz para mim isso aí. Ninguém subiu, só ele desceu. Olha que louco, olha o que ele está dizendo. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu. O Filho do Homem que... está no céu. Ele estava no céu? Estava no céu. Não, estava aqui, né? Foi pro céu dele. Ele estava em Jerusalém, à noite, conversando com Nicodemos. Nossa. E ele disse, eu estou no céu. Mas ele não estava no céu, ele estava em Jerusalém. Por que ele está dizendo que ele está no céu? Pergunta para mim por quê. Por quê? Porque no mundo espiritual ele já tinha vencido, já estava sentado do lado do Pai. Meu Deus. Posso falar uma coisa para você? Agora, fala você. No mundo espiritual você já deu certo. Amém. Glória a Deus. Deixa eu te mostrar um texto, vai. Vai lá em Romanos. Devia mostrar esses textos agora, não, mas... Capítulo 8, verso 28. Romanos 8, 28. Quer ler, pastor? Tá. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que eles sejam primogênitos entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, estes também glorificou. Percebe que o verbo está no passado? Passado. No mundo espiritual, até glorificado você já está. Meu Deus. Pegou ou não? Meu Deus, que louco. Tá, então, né? Então agora você precisa materializar o que já deu no mundo espiritual. Porque o texto diz assim, ó, termina a frase. O que ligares na terra, Será ligado no céu. errado. Não, Não, porque já tradução tá errada. ligado. Não Já é tá o que ligado. ligares na terra, será ligado nos céus. Tradução errada. O que ligares na terra, estará sido ligado no céu. Não é a mesma coisa? Óbvio que não. Quando liga na terra é porque já está ligado nos céus. Primeiro acontece nos céus, depois na terra. Meu Deus. Ah, eu vou orar, vou pedir algo. Você só está pedindo porque lá no céu já aconteceu. Aí o Espírito Santo está te induzindo a orar por isso, porque no mundo espiritual já aconteceu, precisa materializar na terra. Então, no mundo espiritual, a sua vida já deu certo, agora precisa se materializar aqui. Meu Deus do céu. Que louco. Volta lá para Efésios. Verso 7. Para mostrar nos séculos vindouro as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Anote isso, tá? Abundantes riquezas da sua graça. A graça de Cristo é abundante. Se alguém vive a miséria da graça, sabia que existe a miséria da graça? Sério? Pergunta para mim o que é a miséria da graça. Que é a miséria da graça. Achar que a graça só me salva. Meu. A graça, ela não só te salva, a graça te enriquece, te prospera, te cura. A graça te faz reinar. A graça é Oxe. abundante, a graça é Cristo. Como que pode a graça só me salvar? Se a graça é o próprio Cristo e com Cristo eu recebi todas as coisas? Meu, que forte, hein, pastor Sam? Muito Nossa. forte. Finalmente, verso 8. Porque pela graça sois salvos. Coloque entre parênteses aí. Pela graça. Você vai colocar entre parênteses e vai anotar assim, ó. Por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Graça a um favor que eu não mereço. Puxa outra seta e coloca por Cristo, porque Cristo é a graça. Então, por um favor que eu não mereço. Quem que é esse favor que eu não mereço? Cristo. Eu não mereço a Cristo. Eu nunca vou merecer a Cristo. Mesmo assim, ele se entregou. Por isso que é um favor que eu não mereço. Então, por um favor que eu não mereço, eu sou salvo. Por meio da É. por meio da fé. O que é a fé? A fé é o firme fundamento das coisas que esperam, na prova daquelas coisas que não se veem. Então, por algo que eu não vejo, mas acredito, eu sou salvo. Fechou? Por aquilo que eu acredito. Então, a salvação está condicionada àquilo que eu creio, não àquilo que eu faço. Olha a continuação. E isso não vem de vós. Coloca entre parênteses também. Não vem de vós. Ou seja, não vem daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Vírgula. É dom de Deus. A palavra dom significa presente, dádiva. Então, a salvação é um Presente. presente. Deixa a fitinha aí, abra lá em Romanos capítulo 6, verso 23. Humanos é para onde, pastor? Para trás. Para trás você vai encontrar Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios e Romanos. Show? Não.
Volta lá em Efésios e volta 3 livros. Gálatas, 1ª, 2ª Coríntios, 1ª Coríntios e Romanos. Ah, tá. Romanos, o quê? 6:23. 6:23. A última aqui. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a... O dom gratuito de Deus é a... Vida A eterna. vida eterna. Qual que é a vida eterna? É a vida dispensada no meu... Espírito. Aê, garota bom, é isso aí. A vida de Deus dispensada no meu espírito. Ele eternizou o meu espírito, dispensando a sua vida dentro de nós. Então, é o dom gratuito. Quanto que custa o gratuito? Nada. Certeza? Você nunca pagou pelo gratuito? Não. Eu também não. Então, não é o que eu pago, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. É gratuito. Romanos capítulo 11, verso 29. Abre aí. Dom gratuito. Presente gratuito. 11:9, né? 11:29. 29. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Ele te entrega e não se arrepende. Ah, mas ele me salvou, aí eu pequei. Será que ele se arrepende e tira de mim? Não. Não, porque o dom é dado sem arrependimento. Ele te entrega e não se arrepende de ter te entregado. Ah, mas eu pequei. Ah, eu fui para a igreja, acreditei, me batizei, enfim, depois eu me desviei e fui para macumba. Ele não tira. Posso falar uma coisa? Olha. A sua salvação depende mais de Cristo do que de você. Tá bem? Que bom. Abra em João capítulo 10. Glória a Jesus por isso. Não João capítulo 10, verso 27. Volta aí 2 livros. Está em Romanos, Atos e João. Capítulo 10, verso 27. Dez, 27. Achei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. Pode ir, 28. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. Quando que eles vão perecer? Nunca. Quando que é nunca? Nunca é nunca. Ué, mas e se eu pecar? Nunca. Nunca? Tá escrito. Ah, continua. Quer discutir com a Bíblia? Ó, que ousada. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem que arrebatará da mão dele? Ninguém. Certeza? Tá escrito? Ninguém. Tá escrito, tá aqui, ninguém. Mas esse ninguém inclui você também? Ninguém é ninguém. Ninguém é ninguém. Então, quer dizer, nem eu posso me arrebatar da mão dele. Vai lá, 29. Meu pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu pai. Quem que deu? Ó, presta atenção. Quem que deu para Jesus? Quem que deu para Jesus? Meu pai. Tipo, quem que é o meu pai? Deus. Deus. O que Deus deu para Jesus? Deus deu a gente? Enquanto Jesus nos deu a salvação de presente, Deus deu de presente nós para Jesus. Meu Deus. Se você ó, diga assim, ó, eu sou um presente de Deus para Jesus. Eu sou um presente de Deus para Jesus. Se o presente se perder, é culpa de quem? Do presente ou de quem ganhou?
De culpa de quem ganhou? Se você se perder, é mais culpa de Jesus do que sua. Meu Deus do céu. Anote assim, ó, eu sou responsabilidade de Cristo. Nossa. Ah, mas e se Satanás me pegar na esquina? Culpa de Jesus. E eu tenho certeza que ele não vai deixar. Meu Deus. Que forte, hein, pastor, isso aí. Ah, mas o inimigo se levantou contra mim, se levantou contra o dono. Porque se acontecer alguma coisa, é culpa do dono, não sua. Nossa. Meu... Ai, ai. Eu não tenho mais o que temer, então. Ai, já era. Eu não vou fazer batalha espiritual, não. Não vou expulsar demônio, não, porque depois vai vir retaliação, vai vir, né? O diabo vai se levantar. E aí? Se ele conseguir romper a barreira de Cristo, você tenha medo. Meu Deus do céu. Mas por que tem gente que se machuca? Simples. Você está no meio de uma guerra. Guerra é lugar de levar tiro, meu irmão. Se você é danoninho e Nutella, fica em casa. Vai pro inferno abraçado com o diabo. Misericórdia. Anote assim, ó, vida cristã não é para Nutella. Vida cristã não é para danoninho, que não quer apanhar, não quer levar tiro. Olha que louco. Além de você estar em Cristo, ele te dá uma armadura. Pergunte para mim para quê? Pra quê? Para amenizar o dano, não para evitar o ataque. Caramba. Misericórdia. A armadura de Deus não impede o ataque, ameniza o dano. Mas você vai levar tiro, você vai apanhar, você está na guerra. Isso não significa que você é menos que o diabo, ou que o diabo está maior, ou que você está com uma brecha, ou com não sei o quê. Não, você só está numa guerra, e guerra é lugar de levar tiro. Ele dá 6 utensílios da armadura para você. A couraça da justiça, a verdade nos lombos, a espada, o escudo, a sandália e te dá um capacete. Desses 6 itens, apenas um é para ataque. O restante é para defesa. Pergunte para mim por quê. Por quê? Porque o jogo de Deus é mais na defensiva do que na ofensiva. Por isso que o texto diz, resistir o inimigo e ele fugirá de vós. Não é ataca o inimigo, é resista. Meu Deus do céu, que louco, cara. Mas você está na guerra. Mas isso não significa que você vai perecer, porque você é um presente de Deus para Jesus e o responsável é Cristo. Meu Deus do céu. Tá aí ou não? Estou aqui, pastor. Volta lá em Efésios. Estou aqui já. Verso 9. 2, verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Anote assim, ó, eu não sou salvo pelas obras que faço. Para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue lá e fale assim, eu fui salvo pelo meu mérito, eu que fiz. Porque quando eu faço isso, quando eu acho que eu mereço, eu invalido o sacrifício de Cristo. Anotei, pastor. Tá pegando? Então eu sou salvo pela graça. Pela graça. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha o verso 10. A gente não vai falar muito sobre o verso 10, mas vai falar na próxima aula, mas já vou dar uma introdução. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para. Coloca entre parênteses essa palavrinha. Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. A obra que faço, não faço porque eu quero ser salvo. A obra que faço, faço porque já fui salvo. Nossa. Eu não faço obras para ser salvo, eu faço obras porque eu já fui salvo.
Por que eu vou para a igreja? Por que eu dizimo? Por que eu faço toda a dinâmica da Bíblia, do mundo espiritual? Por que eu guardo princípios? Não é para ser salvo, eu só faço isso porque eu já fui salvo, porque a vida de Deus está em mim. Não o contrário. Aí tem gente até hoje lutando para salvação, sendo que já foi salvo. As obras não te dão salvação. As obras vêm depois que você é salvo. Não pode inverter o negócio. Pegou ou não? Peguei, pastor, top. Tô anotando. Ó, deixa eu fazer uma coisa aqui. Abra em Gálatas, capítulo 3. Melhor, abra em Romanos, capítulo 3. Gálatas a gente vai daqui a pouco. Se der tempo. Ele dará. Romanos, capítulo 3. Verso de número 20. Não achei, pastor. Oi? Eu acho que não tem Romanos na minha Bíblia. Mas nós já abrimos 4, 5 vezes já, mulher? Como assim, não tem? Ai, meu Deus. Ah, foi. Romanos 3, verso 20. Achou? Foi, pastor. Vai lá. Mas agora, lê aí, por favor. 3:20, né? 3:20. É que eu li o 21. Pode ler o 20. Ah, tá. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Eu Porque grifava pela isso lei- aí, para você não perder nunca mais. Por isso, nenhuma carne, nenhuma pessoa será justificada diante dele pelas obras da lei. As obras não te justificam. Porque pela lei vem o conhecimento do pecado. É a lei que vai dizer que você está pecando ou deixando de pecar. 21, vai lá. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Vai. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, Olha para aí. todos A e sobre justiça de todos. Deus pela... Fé em Jesus Cristo. Grifa isso aí. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Para quem? Para todos, E... todos que creem. Não. Para todos e... Sobre todos os que creem. Para todos e sobre todos os que creem. Grifa isso. Aos que creem. Perceba que o texto não te dá obras. O texto não fala de obras. O texto fala de fé, fala de crer. Por quê? Nós falamos ainda alguns minutos atrás. A minha salvação está condicionada ao que eu creio, a minha fé, não ao que eu faço. Vai lá. Pode continuar, você? Pode. E não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, Uou. pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu grifaria isso aí, hein? Justificados gratuitamente pela sua graça. Aí você lembra de Romanos 6:23. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Pela redenção que há em Cristo Jesus. É sempre... Perceba que sempre o texto vai dar ênfase. A salvação vem por Cristo, a salvação vem por Cristo. É Cristo, é Cristo, é Cristo. Mesmo assim, a igreja brasileira consegue negligenciar e tirar Cristo do negócio. É incrível! Vai lá. Ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça Propiciação pelo quê? Pela fé. Anote isso. Propiciação pela fé. Propiciação é mudança de lugar. Quando o homem pecava, ele levava um animal, colocava as mãos sobre o animal, declarava o seu pecado e havia uma propiciação. A culpa era transferida para o animal e o animal morria no lugar do pecador. Isso é uma propiciação. Então, a propiciação não é pelo sacrifício, pelas obras. Agora, a propiciação é pela
fé no seu sangue. Anote isso. Para demonstrar a justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Anote aí. Antigo Testamento. Sob a paciência de Deus. Vai lá, 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente. Na graça. Tempo da graça. Tempo da igreja. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Fé, meu filho. Fé. Não é obras. Tem como ficar mais claro que isso, eu acho? Ou tem? Fé em Jesus. Onde está logo a vangloria? Vanglória. Vanglória, é. Por qual lei? Das obras? Calma aí. Não, mas pela lei da fé. Calma aí, devagar. Onde está logo a vanglória, o orgulho? Como você pode bater no peito e falar que você fez alguma coisa? O que acontece com a sua vanglória? É excluída, é destruída, é apagada. Por qual lei? Qual lei? A lei das obras? Óbvio que não. Mas pela lei da fé. O que é lei da fé? Pergunta para mim, o que é lei da fé? O que é a lei da fé? Princípios. Quando você vive por princípios, agora a lei é obsoleta, não tem sentido para você. Os princípios eliminam a lei, os princípios invalidam a vanglória da lei. Agora, lê o 28 que nem crente, vai lá, que nem crente pentecostal. Fala um xaravacanto e vai. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. The Covas Flow. Pegou ou não? Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém. Pegou ou não? Glória a Deus por isso. Glórias a Jesus. Continua? Continua, pastor? Pode ler até o 31. É porventura Deus somente dos judeus e não o... É também dos gentios? Também dos gentios. Certamente. Também nosso, brasileiro, não é judeu. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Pela fé, ele salva os judeus e salva os gentios. É isso que ele quer dizer. Circuncisão é o que os judeus fazem. Não é? Apesar de não ser um ato judaizante. Né? Apesar de a gente poder fazer com os nossos filhos, não é errado. Mas pela fé, ele salva tanto quem circuncisa, quem também não. Mas a chave, o código, o segredo está onde? Pela fé. 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta importante, hein? É muito importante. De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Que lei é essa que nós estabelecemos? A lei de Moisés? Não. 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 Olha aí, quase na mesma página, capítulo 2, verso 15. Só a parte A. Capítulo 2, verso 15. É. Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. A lei do coração. A lei do coração. O que é a lei do coração? A lei da fé. O que é a lei da fé e a lei do coração? Princípios. Lei da fé, lei do coração. Nós anulamos a lei de Moisés? Não. Nós somente estabelecemos princípios. Porque quando eu vivo por princípios, a lei se torna obsoleta. Desnecessária. Né? Capítulo 4, porque hoje eu estou animado. Justificados pela fé. Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante. Você caiu. Ela caiu, gente. Ela caiu, ela saiu fora. Cadê meu celular? Vou mandar mensagem para ela. Peraí, crente. Se você estiver assistindo,
Ou você, Graziele Morandini, se você está assistindo depois, calma, você caiu. Você caiu. Será que ela descarregou? Voltou. Voltaste? Davi desligou, apertou ali atrás do computador. Ó, vai lá. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, pelo quê? Tá, deixa eu me. Verso 2 do capítulo 4. Não dirige Deus, tá. Ora, aquele que faz qualquer obra não Calma, lhe é. calma, calma. Freia, calma. Calma, Graziele Morandinho. Verso 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que significa? Se Abraão foi justificado pelo que ele fez, pelas obras que ele fez, ele tem que se gloriar, mas não diante de Deus. O que a Escritura diz? Verso 3. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. Gênesis capítulo 15, verso 6. Isso foi-lhe imputado como justiça. Então ele foi justificado porque creu, não pelo que ele fez. Você está aí ou não? Estou aqui, pastor. Verso 4. Pela graça. É a graça, exato. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Deixa eu esclarecer para você esse texto. Vamos supor que eu preste um serviço para você. Né? Sei lá, eu vou lá e coloco um piso na sua casa. Uhum. Eu fiz uma obra, um serviço. Certo? Eu vou receber qual galardão? O da graça ou da dívida? Da dívida? Da dívida, porque eu fiz uma obra para você, você está devendo para mim. Então eu recebo o galardão da dívida. Agora imagine só, eu não faço nada para você. Eu não coloco piso nenhum na tua casa. Você chega em mim e fala assim, Lucas, faz esse dinheiro. Esse galardão é segundo o que eu fiz ou pela graça? Pela graça. Pela graça. A graça de Deus se manifestando na tua vida, tá ganhando glória, dinheiro. Usa ela, Jesus. Ô, decovasclon. Exatamente. Ou seja, agora, com essa mentalidade, leia o texto. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, porque ele fez a obra, uai. Mas segundo a dívida. Dívida, porque ele fez um favor, fez uma obra, então tem que receber. Olha o verso 5. Mas aquele que não pratica, vírgula, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Ele não faz, mas pelo menos ele crê. Isso já é o bastante para ser imputado como justiça. Meu Deus do céu. Tá tudo mastigado já. Tá, né? Lógico, na mentoria, né? Mentoria, né, querida? Mais nada, né? Ó, verso 6. Esse verso 6 é um pouco pesado, tá? Tem que caçar um exemplo para te dar. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem quem o Senhor não imputa o pecado. Bem-aventurado o homem. Olha o poder da graça, tá? Para quem não acredita em graça, olha o poder da graça. Bem-aventurado o homem que o Senhor não imputa o pecado. O que significa isso? O que significa isso? Está preparado para ouvir? Você tem maturidade? Tenho. Estou desenvolvendo maturidade. O camarada, vamos colocar um exemplo. Um camarada vai lá e trai a mulher. A graça tem o poder de invalidar o pecado dele. Olha isso. Olha isso.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O camarada traiu a mulher, Deus não imputa pecado. Como Isso assim? parece loucura. Isso parece loucura, mas lembra comigo. Vamos lembrar comigo? Vamos lembrar comigo. Moisés escreveu uma lei, dizendo assim, ó, nenhum homem vai se casar com uma mulher estranha, que não seja de Israel. Aí ele mesmo foi lá e casou com uma cuxita. Meu. Aí Faz Arão e Miriam se levantou contra ele, por causa da mulher cuxita. Depois você lê, Números capítulo 12. Aí Deus faz uma reunião. Moisés, Arão e Miriam. Aí quando Deus desce e fala assim, ó, Moisés é fiel em toda a minha obra. Não, 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 querido, calma aí. Ele acabou de quebrar uma própria lei que ele escreveu. E Deus desce e fala assim, ele é fiel. Meu Deus do céu. Isso entra na sua cabeça? Entro, se para Deus não é nada, Havia uma por lei, que para havia mim uma vai lei. ser alguma Somente os coisa? levitas podem chegar perto do tabernáculo. E somente os sacerdotes podem entrar dentro do tabernáculo. Somente os levitas, da tribo de levitas. Sendo gersonita, poder entrar na casa, né, sendo da casa de Arão, que poderia entrar no tabernáculo. Davi, da tribo de Judá, entrou lá dentro, com os seus homens, e comeram do pão da proposição. E Deus não matou eles. Ele entendia, né? Ele sabia que era bem-aventurado. Mentir é errado, é pecado? Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Mas por que ele falam que ele foi o homem segundo o coração de Deus? É a mesma coisa. Moisés tinha acabado de fazer o que não podia fazer. Deus desceu e falou assim, ó, eu falo face a face com ele. Eu tenho intimidade. O que Deus estava falando? Eu sou amigo dele. Meu Deus do céu, que lindo isso aí, Não, né? anote isso. Forte. Quando eu sou amigo de Deus, não importa o que eu faço ou deixo de fazer. Meu. O meu nível eu não vou falar isso não. Fala! O meu nível de intimidade com a graça invalida o poder do pecado. Meu Deus. Porque eu não vivo do que é certo ou errado. Quem vive de certo e errado é o ímpio. Eu vivo para dar prazer ao Senhor. Meu Deus do céu. Só aqui eu já poderia acabar essa mentoria. Meu Deus do céu. Você nasceu não para viver do que é certo ou errado. Você nasceu para dar prazer ao Senhor. Óbvio. Fala para mim uma coisa. Mentir é pecado? Pecado? Deus salvou Raabe porque ela mentiu. Como assim? Pai, ela escondeu os espias. Ela mentiu. Meu. As Então, parteiras, as parteiras, Faraó falou, mata todo menino homem. Elas não mataram, elas mentiram. Falaram que mataram, mas não mataram. Deus recompensou. meu Deus do céu. Bem-aventurado o homem que Deus não imputa o pecado. Porque o nível de amizade que eu tenho com Deus, de intimidade com a graça, eu já não vivo mais do que é certo ou errado. Eu vivo para dar prazer a Ele. O meu pecado é quase que obsoleto. Pela intimidade e amizade que eu tenho com Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de falar dos homens de Deus. Ah, o pastor fez isso, fez aquilo, deixa, o problema é dele. Vai que ele é amigo de Deus e você não é. Ah, O cara tá errado, o cara tá errado. Mas no teu conceito, ele é amigo de Deus, Deus fala, isso aí não vai interferir em nada. Pelo que ele faz. meu Deus do céu. Isso aí não dá pra falar pra qualquer um, hein, pastor? Por isso que eu falo em mentoria só. Meu. Tá pegando? Meu, top. Pergunta pra mim, qual o nome disso? Qual o nome disso? Super graça. Super graça. A manifestação da graça, a abundância da graça, a riqueza da graça. Por isso que o texto diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Meu Deus, verdade. Anote isso, nunca o pecado vai ser maior que... Não, olha, anote assim, ó,
Não há pecado tão grande que a graça não pode cobrir. Nunca a graça vai perder para o pecado. Nunca vai acontecer de que um pecado vai ser tão grande quanto a graça não possa perdoar e cobrir. A regra é essa. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é por isso que eu vou sair pecando, mas é o nível de consciência e entender que a graça sempre superará o pecado. Meu Deus, que top, pastor. Nós somos tóxicos e cruéis e queremos mandar ser humano para o inferno. Mas o inferno, a princípio, foi criado para os demônios, para Satanás e os seus anjos. Pecou, quero arrancar, quero destruir, quero manifestar a minha justiça. Aí eles esquecem que a medida em que eu julgo é a mesma medida da matemática que eu vou ser julgado. Meu Deus. Pegou, não? Isso é o poder da graça. Ai, ai. Vai para o capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido, pois... Eu nem falei o versículo para você, né? Capítulo 5, Romanos. Romanos 5? Você leu certo, mas eu nem tinha falado. É a conexão. Só pode, porque... Tendo sido, pois, justificado pela fé. Temos paz com Deus. Você já deveu muito a alguém? Seu quê? Já ficou devendo muito a alguém? Já. Você dorme em paz? Não, não. Por que você pode ficar em paz com Deus se você devia o pecado? Se você era pecador e inimigo de Deus? Como que alguém dorme sendo inimigo de Deus? Por que o texto diz que nós temos paz com Ele? Pergunta para mim por quê. Por quê? Porque a conta foi paga. Deus não pode cobrar 2 vezes a mesma dívida. Meu Deus do céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nunca vai tirar Jesus da frase. Pegou ou não? Olha o verso 9. Lembra que o texto dizia lá em Efésios que nós éramos filhos da ira? Lembra? Uhum. Olha o texto. Logo, muito agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Já não somos mais filhos da ira. Não podemos mais passar por nada que é ira. Ainda bem, pastor. Ainda bem, claro. Pensou a ira de Deus? Pois é. Abra lá em Gálatas. Capítulo 3. Verso 1 em diante. Vai lá. Até o verso... sei lá. Égua. Espera aí que eu estou procurando Gálatas. Eram 2 livros para frente. Você estava em Romanos. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Já está dizendo, certinho. Gálatas 1, né? Viu que pequenininho? Gálatas capítulo 3, verso 1. Olha como ele começa. Olha como ele começa com o pé no peito. Ó insensatos Gálatas. Já chega xingando já. Quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Olha aí, ele tá zangado com a parada. Ele tá bravo com alguma coisa. Ô, Paulo, pega leve aí, mano. Vai devagar. Olha como ele começa. Os seus insensatos, seus bocó. Quem que deixou vocês fascinados? Vocês foram enganados por quem? Para não obedecer à verdade. Vocês viram Jesus ser crucificado e estão metendo louco agora? Presta atenção. Olha o que ele vai falar. Só quisera saber isso de vós. Só quero saber uma coisa de vocês.
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês receberam o Espírito Santo. Vocês receberam a vida de Deus no Espírito. Vocês nasceram de novo no Espírito, pelas obras da lei ou pela fé? E agora eu faço a mesma pergunta para você, Graziele Morandi. Pela fé. Ah, então você tá sabendo, então. Pela Vai. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Grifa aí, espírito e carne. Espírito você grifa assim, ó, fé, crer, graça. Carne você anota, lei, obras. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Tá zangado, cara, hein? Vai lá. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que Olha opera isso. maravilhas... Pega esse código aí para mudar a tua vida. Vai lá. Olha isso. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, ou faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o que ele está falando. Olha o que ele está falando. Aquele que te dispensou a vida dele dentro de você é o mesmo que te entrega as maravilhas. E ele te entrega de uma forma, ou pela fé, ou pelas obras. Sabe o que ele está dizendo? A mesma forma que ele te entregou o Espírito, ele te entrega as maravilhas na sua vida. Top. E agora ele te faz uma pergunta. Você recebeu o Espírito pela fé ou pelas obras? Pela fé? Então quer dizer que as maravilhas que ele vem para te entregar, que ele tem para te entregar, também vem pela fé, não pelas obras. Uhum. A prosperidade, a cura, a bênção, o que eu preciso, que eu busco em Deus, na verdade vem pela fé, não pelas obras. Tudo pela fé. Consegue pegar o nível de graça? Consegue perceber quanto que a gente está distante da graça? Porque vira e mexe a gente se pega tentando merecer alguma coisa. Eu vou fazer uma campanha, eu vou fazer uma oferta, eu vou fazer alguma coisa para ver se eu mereço. Sendo que, na verdade, da mesma forma que eu recebi o Espírito, eu recebo também as minhas bênçãos. Meu, que da hora aí, né? Vai lá. Deus. 6. Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Você é filha de Abraão porque você é da fé. Mas você não é judia, não é judeu, não é hebreu. Como que eu posso ser filho de Abraão? Pela fé. Vai lá. Anote isso. Vai lá. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Para quem que deu, para quem que recebeu primeiramente o evangelho? Abraão. Abraão foi o primeiro que foi receber o evangelho da fé, o evangelho da graça. A graça vem depois de Jesus? Não, a graça já estava lá no Gênesis. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Por quê? Porque a lei só serve para quem não entendeu a graça. Nossa, meu Deus. Vai lá. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Você tem que grifar isso aí. Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. Pergunte para mim, o que significa isso? O que significa isso? Eu não posso guardar a lei somente o que eu quero. Se for para eu viver na lei, eu tenho que guardar os 613 preceitos e mandamentos. Todos os proibitivos e todos os prescritivos. Meu Deus do céu.
Então é mais fácil você viver pela graça, pela fé. Se você for tentar fazer alguma coisa da lei, é melhor você fazer tudo. Senão a Bíblia já te diz, você é maldito. Vai lá. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, Eu porque o anotava isso aí. justo viverá pela fé. Eu anotaria isso aí. É evidente, é claro, que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por elas viverá. Lê o verso 13, a parte A. Eu anotava também. Cristo nos resgatou da maldição da lei, Pronto. Ele te fazendo-se resgatou debaixo da lei. Você não está mais debaixo da lei, você está sob a lei. Você vive agora por princípios, não por lei. porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se fez maldito por nós. Vai lá. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Pela fé. Pela fé. Anote isso. Pela fé. Vai. Irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula, nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e as descendências como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Se você está em Cristo, você faz parte da descendência de Abraão. Não são várias descendências, é uma só. Você, pela fé, é incluída nela. Então, a bênção de Abraão pode ser restaurada em ti. Meu Deus. Pela fé. As mesmas bênçãos, riquezas e prosperidades que os judeus vivem por ser descendente de Abraão, você também pode viver por causa da fé, porque a fé te conecta à descendência. Meu, que da hora. Pegou? Meu. Vai lá para o capítulo 5. Capítulo 5. Foi. Vai. Deixa eu escrever descendência. Tá. Estais. Hoje não caiu, né? Os 40 minutos. Pois é. Estai, pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eu grifaria isso aí. Não torneis a colocar debaixo do jugo da servidão. Pelo amor de Deus. Não volte para debaixo da lei, porque ele já te resgatou. Vai. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Anota aí, ó. Se eu voltar a praticar as coisas da lei, a morte de Cristo foi em vão. Papai. Vai lá. Meu, tô riscando tudo. Oi, meninão. Eis que eu, Paulo, vos digo. Ah, tá. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Grifa isso. Se deixar circuncidar. Se você querer cumprir a lei, você está obrigado a guardar toda a lei. Esse circuncidar você pode conotar como lei, tá? Como obras. Se você for viver uma vida de lei, você está obrigado a guardar tudo. Agora, olha o escândalo no verso 4. Separados estáis de Cristo. Pronto. Pode ler. Vós, os que vos justificais pela fé da graça, tendes caído. O quê? O que você leu?
Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Tá no passado isso aqui. Você tá pulando um ponto e vírgula. Vamos ler respeitando os pontos. Separados estáis de Cristo, vírgula. Vós, os que vos justificais pela lei, ponto e vírgula, da graça tendes caído. Se eu desejo viver pelas obras da lei, eu caio da graça. A pergunta é, você quer viver pela graça ou pela fé? Oh, perdão, pela graça ou pela lei? Pela graça. Mas, por exemplo, se você levar o dízimo porque Malaquias 3,10 fala que é para dizimar, você está voltando para a lei. Meu. Se você querer praticar qualquer preceito do 613, tanto proibitivo ou prescritivo que está na lei, você está voltando para a lei e caindo da graça. Anote isso. Da graça tendes caído. Continua. Tu sabe as leis, pastor? Tu sabe as leis? Cora 613? Não, tipo, só algumas, assim. Os 10 mandamentos, por exemplo. Eu fui obrigada a aprender os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são os 10 da pedra. Mas de Gênesis até Deuteronômio tem 613 preceitos. Deixa eu te dar um dado, vai? Cumprir, né? Eu não vou saber de cabeça, não. Eu tenho que pegar aqui para te entregar. Tem um que é impossível de cumprir, né? Vários. Quando eu digo vários, é porque, um exemplo, não tem como levar os seus dízimos lá no templo, nem existe templo mais, nem existe levitas para receber, como você quer cumprir? Como que a pessoa é enganada, né? Tenta querer cumprir. Para você ver. Deixa eu só achar uma coisinha aqui. Não estava difícil. Quando Já eu veio, quero... pastor. Tá bom, vai lá. Achei. Vou te pegar. Vai pro quarto. Não. Pronto, pastor. Anota assim, ó. Deus ordenou 248 prescritivos. Sim, você fará. E criou 365 proibitivos. Não, você não fará. Deus colocou 248 prescritivos dentro do homem. Por isso que o homem morava lá no jardim e nunca foi atrás da árvore. Mas os 365 ele colocou na mulher. Meu Deus. Que mulher detesta ser proibida. Um exemplo, se ela chegar e olhar uma bolsa de 500 ou R$ 1.000 e falar, amor, compra. Ele fala, não, melhor, pode comprar? Ele fala, não. Aflora na hora o desejo.
Mas se ele falar, pode, abaixa e fala, ah, acho que eu não quero, não. É ou não é? Fala a verdade, crente. Pastor. A revelação do céu. Sei de Porque na nada. mulher Deus colocou os desejos proibitivos. Não que o homem não tenha desejos. Não entenda isso. Porque até para Caim, lá em Gênesis 4, Deus fala assim, ó, o seu desejo é sobre ti, mas cabe você dominar. Mas está na essência da mulher não gostar de ser proibida das coisas. Isso destrói com o dia da mulher. Feminista. Ah, lá. Falando de nada, você que falou. Tu diz. Ó, volta lá. Vamos lá. Verso 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, Espírito da Fé. guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, que é a lei, nem a circuncisão, que é não a lei, tem valor algum. Mas sim a fé que opera pelo amor. Pergunta: que amor é esse? Que amor é esse? O amor que ele me amou, não o amor que eu amo ele. Meu Deus. Anote assim, ó, é impossível alguém amar a Deus sem antes aceitar ser amado por ele. É impossível alguém dizer que ama a Deus sem experimentar e desfrutar, se permitir ser amado por ele. Você pode dizer com a boca, ah, eu amo a Deus. Aí ele faz você perder tudo. Ah, não amo mais não. É doido, né? Pergunta para mim por quê? Por quê? Porque todo ser humano tem um medo de amar. Você sabe qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Qual é? Todas as pessoas têm medo de amar. Por quê? Qual é o medo das pessoas de amar? Quebrar a cara. Que significa? Ser traído. Que significa? Significa isso aí. Tudo isso são efeitos, não é a causa. Qual é a causa? As pessoas têm medo de amar por não ser retribuídas. Ah, Quando eu não retribuo o amor, causa, eu traio, eu minto. Eu faço a pessoa quebrar a cara, porque eu não estou retribuindo o amor que ela está me dando. Então, nós temos medo por natureza de amar. Qual é o medo? De não ser retribuído. Por isso que o texto vai dizer lá em João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ou seja, ele vem e te ama primeiro, para depois você amar ele. Porque aí você já não precisa ter medo. Porque o amor dele lançou fora de não ser amada. Assim não pegou, não. peguei, pastor, não. Ele não espera você amar ele primeiro. Porque ele sabe que se for para esperar você amar, Vai dar boa. não vai dar bom. Então ele vem, te ama primeiro, transborda você do amor dele, te faz entender que ele te ama pela graça, sem mesmo você merecer, então você pode amá-lo. Porque ele já te amou primeiro. Então já não resta medo. Por isso que o texto diz, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que medo? Medo de não ser amado. Pegou ou não? Agora sim. Isso aí é libertador, hein? Claro. Verso 7. Estamos acabando já, tá? Fique em paz. Corrieis bem. Quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Vai. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveada toda a massa. Leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é essa tipologia? Do que ele está falando? Fermento é o pecado, né?
Qualquer coisinha da lei que você tenta praticar estraga toda a graça. Ah, Pegou ou não? peguei. Ele quer que a gente viva totalmente pela graça, né? Desfrute da graça. Agora, para encerrar, sabe essa galera que não prega a graça e persegue quem prega a graça, né? Fica colocando um jugo nas costas do povo que o povo não pode levar, sendo que Jesus falou, meu fardo é leve? Olha o desejo de Paulo, verso 12. Meu jugo é suave, o fardo é leve. 9, pastor. Perdão, capítulo 5, verso 12. Eu queria que fossem cortados aqueles que vos andam inquietando. Eu queria que fosse cortado esses camaradas que ficam transtornando a graça. Meu Deus do céu. Top, pastor. Pegou ou não? Peguei, show de bola. Vou fechar minha Bíblia aqui. Pronto, acabou. Então, nós somos salvos pela Graça. graça. Mas se eu sou salvo pela graça, por que é que eu preciso praticar essas obras? Por que eu preciso... Né? Eu sou salvo, não preciso dizimar, não preciso fazer... É o contrário. Você vai fazer isso justamente porque você já foi salva. E agora nós entramos, né, na reta final dessa matéria. Eu sou salvo, mas a salvação é a porta de entrada. Abra aí em João, capítulo 10, verso 9. Eu não vou abrir a minha, não. A gente já vai encerrar já. Tem um almoço me esperando. Não sei ainda. Estou aqui no Rio de Janeiro. João 10. João 10, verso 9. Lê aí. Tá no Rio ainda? Volto amanhã. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Aquele que entrar por mim será salvo. Então você vai anotar assim, ó, porta da salvação. Ou, você anota embaixo, a salvação é uma porta. Continua. Peraí, deixa eu anotar aqui. Salvar-se-á e entrará. E sairá e achará pastagens. Esse sairá é para onde? Se desviar? Olha que louco, mas olha o texto. Sairá e achará pastagem. Se ele sair, se ele se desviasse, não era para achar pastagem, ué? A salvação é uma porta, não um caminho. Isso é porta, porta. Eu não entro e saio. Eu entro e atravesso. É isso que o texto está dizendo. Entrará e sairá do outro lado. Por quê? Anote assim, a salvação não é o ponto de chegada, a salvação é o ponto de entrada, é a porta. Lucas, se a salvação não é o ponto de chegada, o que é o ponto de chegada? Se a salvação é o início da jornada, qual é o fim da jornada? Pergunte para mim aonde. Aonde? Pergunta para mim o quê? O quê? O reino. Reino de Deus. A porta de entrada é a salvação, o ponto de chegada é o reino. Então, semana que vem, fujam os tambores, nós vamos falar, nós vamos ter a melhor aula sobre o reino que você já ouviu na vida inteira. Pastor, que louco. Eu tô com um esboço desse tamanho, ó. Eu passei ontem a madrugada fazendo. Que hoje de manhã eu ia dar uma mentoria, aí o cara faltou. Semana que vem, agora que você já entendeu Semana sobre o que homem... vem? Como assim semana que vem? Oh, verdade, quinta-feira. Calma, eu esqueci. Calma. Então, tu não tem noção como é que eu fico esperando. Olha só. Então, agora, depois dessas 3 aulas, você já entendeu sobre a salvação tripartida, os 2 aspectos da salvação.
você já entendeu sobre sozo e soteria, você já entendeu sobre a salvação pela graça, entendeu um pouco sobre a graça, não é? E agora nós vamos... Aliás, você entendeu pouco não, né? Você entendeu bastante sobre a graça. E agora nós vamos entrar mergulhando de cabeça sobre o reino. Talvez, e só talvez, a gente fique aí umas 2 aulas no reino, tá? Eu não quero ter pressa para falar sobre o reino, não. Vai ser muito bom a aula sobre o reino. E, ó, detalhe, tá? Sei que não fique brava comigo, não. Porque eu te mandei 7 temas. Só que já vai 5 aulas só em um tema. Meu, sério? Vai, porque semana que vem já é a 4ª aula. Hoje é a 3ª e a gente está na metade do primeiro tema. Tá, vamos anotar aqui 3ª aula, né? É isso aí. Ó, tira o nosso 4ª. print aí. Não vai ser a 4ª aula. Vai. Peraí, pastor. Mãe, vou fazer uma massinha. Fazer uma massinha da Bia. Fazer uma massinha da Bia. Foi, pastor. Fechou. E a tua amiga? O que ela decidiu? Pastor, nem me respondeu mais. Falei um monte. Não me respondeu. Às vezes não... É só curiosa, entendeu, pastor? Eu nem sabia que ela... ela é bem dificilzinha, assim, a vida dela, sabe? Ela é médica. Ela era para ser minha sócia ali na clínica, mas ela não quis entrar de sociedade porque o filho dela vive doente. E daí ela estava separada, entendeu? Bastante problema, assim. Tem alguma pergunta para a aula de hoje? Pastor, agora não. Pode me chamar depois se quiser fazer pergunta, tá? Deu para entender bem. Mas depois, a hora que eu for falar pro Rodrigo, daí, tipo, se eu, né, esqueci alguma coisa, eu te mando. Fechou, então. O que eu ia te falar sobre as promessas de Deus. Ontem eu estava assistindo uma pregação sobre as promessas de Deus na Bíblia. É interessante saber, né? Eu lembro que uma vez eu até achei a minha agenda, eu anotei a maioria delas numa agenda. Para mim ter na mente, entendeu? Sim, isso é bom, importantíssimo. Ah, tá, entendi. Não, só para te mostrar. Show de bola. Fechou? Pastor, muito obrigada. Amém. Foi show de bola. Entendeu? Show de bola mesmo. Aguardando ansiosamente para quinta-feira. Deixa eu tirar a gravação. Tu não mandou a oração, né? Meu pastor. Vou mandar para ti, fica em paz. Vou mandar. Deixa eu tirar aqui a gravação.